Oi, gente, tudo bem? O tema de hoje é bem interessante para quem presta concurso e residência, que são as doenças e agravos de notificação compulsória. Elas estão lá na portaria 204 e, ainda que a gente vá passar por todos os artigos da portaria, eu vou tentar assim, simplificar ao máximo quais são os pontos realmente relevantes. Misericórdia! Minha blusa tem mais pelo de gato que outra coisa, ainda bem que nem dá pra ver. Parece que eu tô na elegância aqui. Vamos começar? Então presta atenção, vou destacar o que interessa. É relevante para você esse assunto, tá? Então não perde tempo, faça suas anotações ou acompanha com o documento original, portaria 204, tá? Doenças e agravos de notificação compulsória. Primeiro ponto, para que alguma doença entre nesse rol das doenças e agravos da notificação compulsória, ela é dotada de algumas características importantes. Essas características já inicia nessa portaria, tá? São 6. Essas características tem que saber quais são, primeiro ponto, tá? Não adianta trocar nome, saber mais ou menos, realmente tem que entender. E a característica, a descrição de cada um desses nomes, precisa entender. Depois a gente vai começar a estudar artigo por artigo e também teremos outra lista de definição. Eu não trouxe exercício aqui, tá? Na minha mentoria, quem faz comigo, eu coloco ali todos os filtros do que concursos e etc, tá? Mas você vai perceber, fazendo tais exercícios, que essas questões que ficam mudando o nome com a sua devida definição cai de baseada, tá? Então vamos lá. Para que alguma doença entre no rol das de notificação compulsória, ela vai ter características que incluem magnitude, vulnerabilidade, potencial de disseminação, compromissos internacionais, transcendência e emergências de saúde, emergências essas nacionais e também internacionais que entra ali no outro item, tá? Outro ponto é, tudo isso vai ser colocado aonde, depois que a gente encontrar as doenças que fazem parte dessa lista, onde se notifica, que também estava naquele slide, essa orientação, é no Senam, tá? A gente vai ver algumas características, mas é muito comum em prova o trocadilho mesmo do sistema de informação. Coloca qualquer outro sistema de informação relativo com as doenças e agravos de notificação compulsória. Então, até agora que a gente não viu quase nada, você já precisa gravar o número da portaria, o sistema de informação correspondente desse assunto e quais são os requisitos para que as doenças que lá estão na lista de notificação compulsória ou outras que venham a entrar precisam ter, tá? Qualquer latido é o meu mesmo, a minha cachorra tá latindo lá na frente, não tem o que fazer, tá? Vamos lá, primeiro item, magnitude. Então, qual que é a palavra-chave para eu achar na prova? O que seria a magnitude? Uma frequência elevada de determinada doença, uma prevalência mais incidência e que mata. Então, uma alta mortalidade, ou seja, afeta os anos potenciais de vida. Então, magnitude, tem muito, é perigosa, então mata, tá? Outro ponto, tem muito o quê? Só incidência? Não, é prevalente e incidente. São os dois, tá? Então, isso é magnitude, primeiro ponto. Segundo ponto, o nome já diz, potencial de disseminação, a capacidade de ser transmitido de uma pessoa para outra, explodindo aí continente afora, numa velocidade da luz, né? Com a devida importância. Todas as doenças têm todos esses itens? Não, mas recebe algumas delas, né? Existe uma importância, todas elas são tão importantes, todas essas características são tão importantes, que tendo algumas delas, isso já é preocupante pensando em saúde pública geral, pensando na disseminação. Tá? Então, magnitude, potencial de disseminação. Transcendência. Transcendência quer dizer quão severo é uma doença, tá? Então, quanto mata, quanto hospitaliza, o quanto deixa de sequela. Outro ponto, qual é a relevância tanto social quanto econômica, tá? Eu não vou ficar lendo para você, porque eu quero te destacar as palavras-chave e é tua obrigação catar ali a portaria original, dar uma lida única nela com muito carinho e amor e aí volta para cá se você ainda não leu, tá? Faça isso e acompanha que vai ficar tudo muito mais claro. Então, quando a gente fala em transcendência, você vai lembrar de 3 itens. O quão severo é essa doença, qual é a relevância social e qual é a relevância econômica. Tá bom? 3 itens para transcendência. Outro ponto, vulnerabilidade. Então, ainda que exista mecanismos de prevenção e controle dessa doença ou agravo, o quanto é efetivo? Se não está sendo eficaz, a população em geral está muito mais vulnerável. Então, vulnerabilidade é o quanto esses instrumentos de prevenção e controle estão tendo resultados na coletividade, tá?
Compromissos internacionais, acordos, metas de erradicação, metas de controle feito a nível internacional. Então, tais doenças vão entrar na lista de notificação não só nossa, quanto dos países participantes nessa meta, nesse pacto, né? Uma varíola foi, etc. Tá bom? Compromissos internacionais. Emergências de saúde. Quando a gente pensa em emergência, pode ser nacional ou internacional, entrando lá no outro item, como a gente acabou de ver. Mas o que é emergência de saúde? É algo, é um risco que pode disseminar para ontem, que vai ter uma área de ocorrência gigante, tá? Emergência de saúde, algo que vai invadir a população com grande potencial, né? Não afetou uma pessoa gravemente, opa, né? Vamos supor uma doença qualquer aí que afete as grávidas, por exemplo, opa, né? Quantas grávidas foram atingidas? Tem a ver com a região, como que é o potencial de disseminação, como que é a forma, inclusive, de transmissão. Então, algo que não é só doença, pode ser evento, agravo ou doença, para tudo aqui, pode ser evento, agravo ou doença, que tenha uma característica de emergência, pensando na saúde coletiva. Falamos do SINAM, tá? Ele é usado para notificação desses 3 itens, doenças, agravos e eventos, e olha que detalhe aqui. Até aqui a gente já tinha visto, olha o final, mas é facultado a estados e municípios incluírem outros problemas de saúde. Então, existe a lista nacional, existe uma outra portaria que incluiu mais uma doença nessa lista nacional. Na hora de a gente ver a tabela, vou te mostrar, tá? E fora isso, está aberto aqui com devida justificativa que estados e municípios possam notificar também, incluir então no SINAM outras situações, doença, evento, agravo, enfim, que seja de importância naquela região, por exemplo, tá? É facultado, claro que mediante justificativa. E aí lá vamos nós, artigo por artigo, sendo que o primeiro só apresenta, que é a lista nacional de doenças de notificação compulsória, doenças, agravos, eventos, já vimos isso, e agora vamos às devidas definições, tá? Vou te colocar as palavras-chave porque tem várias questões, e lá na aula de direção, onde você tem o material completo de PDF, vídeo e etc, ali no direção, no PDF, eu deixei bem claro questões que faziam esse trocadilho. Então pega, por exemplo, a definição do que é agravo, misturando a definição do que é doença. Essas definições são completamente trocadas. Algumas são bastante parecidas, logo, muita atenção, tá? Então, quando a gente fala de agravo, ó, qualquer dano, esse início você precisa gravar. Agravo, qualquer dano que afete a integridade ou física ou mental do indivíduo. Então, aqui a gente não tem só doenças, por exemplo, ó, agressões, substâncias químicas através de intoxicação, tá? Então, são exemplos. Então, o que é agravo? Qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo. Tá, olha aqui, vou pular para 3 por enquanto. Doença. Doença começa com qualquer dano? A palavra que começa a definição de doença é enfermidade ou estado clínico. A doença poderia ser um tipo de agravo? Poderia, mas na prova você nem vai precisar ficar refletindo dessa forma. Você tem que bater o olho e com muita agilidade de tempo saber colocar na devida nomenclatura. Então, bater o olho em doença, enfermidade, tá. Bater o olho, aqui, volta aqui para você ler. Bater o olho em agravo, qualquer dano, é isso que você tem que memorizar para a prova. Então, doença, enfermidade ou estado clínico que representa um dano para os seres humanos. Grava esse início, vai te ajudar. Quem é a autoridade de saúde? É o Ministério da Saúde, as secretarias todas. Então, a gente tem aqui os 3 entes, né? Mais Distrito Federal, enfim, e tem algo a mais aqui. E os responsáveis pela vigilância em saúde em cada esfera. Então, vigilância em saúde em cada esfera são autoridades de saúde que, inclusive, vão poder notificar, tá? Epizootia, cai demais. Doença ou morte de animal? Doença ou morte de animal? Epizootia é a morte da pessoa por causa do animal? Não. O termo epizootia é a doença ou morte do animal. Só que essa situação ela pode representar na vida dos seres humanos um grande problema de saúde pública, um grande risco, tá? Evento de saúde pública, um evento que impacta a saúde pública, que ameaça a saúde pública. Pode ser um surto, pode ser uma epidemia, uma doença ou agravo, e aí vai ter todas aquelas características iniciais que nós já vimos que caracterizam o que entra e o que não entra para as doenças, para a lista de doenças de notificação compulsória e agravos e etc, tá? O que é a notificação compulsória? Aqui dá um termo geral.
Depois vem as particularidades desses tipos de notificação compulsória. Aqui já introduz o assunto quem notifica e mais para frente detalha ainda mais, tá? Então, o que é notificação compulsória? Notificar, comunicar, compulsória, obrigatoriamente. Então, comunicar obrigatoriamente à autoridade de saúde. Quem pode notificar? Médico, profissional de saúde ou responsável pelo estabelecimento de saúde. Então, a primeira informação que traz sobre quem são essas aqui: médico, o responsável pela instituição, seja pública ou privada, cuidado para não escorregar aqui, ou outros profissionais de saúde. Ah, enfermeiro não pode? Pode. Ah, fisioterapia na prova, né? Supondo, né? Fisioterapeuta não pode. Aqui está dizendo que pode, tá? Então, todos os profissionais de saúde. Na prática, muitas vezes, o próprio enfermeiro, sim, né? Na prática, sempre vai ter alguém designado para fazer aquilo, mas a possibilidade abrange todos esses profissionais. Segundo ponto, além de lembrar que tanto a instituição pública quanto privada está sujeita à mesma obrigatoriedade. Segundo ponto você vai notificar só os casos confirmados? Lê o que está aqui. Sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença grave ou evento de saúde pública. E a gente vai ter a característica imediata ou semanal. Ela será imediata quando tem 24 horas para comunicar, tá? E detalhe que quem recebe essa comunicação, ela também tem 24 horas para passar para frente para outras instâncias. Então, imediata não quer dizer agora, não quer dizer nesse minuto, nessa primeira hora. Tem 24 horas para realizar essa notificação, tá? Outro tipo de notificação é a semanal, 7 dias. Em geral, as unidades estipulam um dia por semana para se fazer essa notificação semanal, mas a gente tem um outro tipo que se chama negativa, notificação compulsória negativa. O que seria? O ano, ele é dividido em semanas epidemiológicas. Então, começou lá janeiro, primeira semana epidemiológica, 7 dias depois, do 8º até mais 7 dias, mais 7 dias, mais 7 dias, tudo semanas epidemiológicas. Isso vai sendo dado número, né, para essas semanas. Toda semana vai ter que ser notificado alguma coisa. Ou vai notificar algo que aconteceu naquela semana, então notificação semanal. Foge dessa regra o que acontece de notificação imediata, onde é feito em 24 horas. Mas e se não tiver nenhuma notificação para se fazer? É notificado também. Notificado o quê? Essa tal de notificação negativa, notificação compulsória negativa. É o envio também de um instrumento afirmando que você não esqueceu de notificar nada não. Realmente, naquela semana não houve nenhum caso digno da notificação compulsória, tá? Tranquilo? Fácil, né? Vigilância sentinela. Guarda, esse daqui vale a pena ler, tá? No final eu trouxe um acréscimo para você não se perder referente à portaria 205, porque o que a gente está vendo agora é a 204, tá? Olha como é que é descrito vigilância sentinela. Modelo de vigilância realizada a partir do estabelecimento de saúde estratégico, para quê? Para vigilância de morbidade, mortalidade ou agente etiológico de interesse para a saúde pública. Com participação obrigatória? Participação facultativa. São notificações específicas, de interesse específico, de locais específicos. Muitas delas voltadas até à saúde do trabalhador, outras não. Vou te mostrar no final quais são. Então, a gente tem a portaria 204 com essa lista nacional e a gente tem a portaria 205 com as notificações relativas à vigilância sentinela, tá? Todo o começo da portaria 205 é igual, tá? Quem pode notificar, babá, importância, tudo isso é muito parecido, tá? É de uma forma mais simplificada, mas é muito parecido. Mas aí vem as tais doenças relativa à vigilância sentinela que são diferentes e muitas vezes na prova é feito o quê? Essa confusão toda. No enunciado ele vai te destacar se está falando de uma ou de outra de alguma forma, ou pelo número da portaria ou pelo assunto mesmo descrito ali no enunciado. Tá? E aqui ele volta de novo ao assunto de quem notifica. Então, olha só, a notificação ela é obrigatória para os médicos, para os outros profissionais de saúde responsáveis pelos serviços públicos ou privados. Isso a gente já tinha visto. Segue o barco. A gente também já tinha visto que essa notificação não é só depois da confirmação, não. Ela também é diante de um caso suspeito, tá? Calma, que não acabou. Essas instituições que podem notificar, esses dirigentes dos estabelecimentos que podem notificar, que devem notificar, seja de ambiente público ou privado, inclui os educacionais, os de cuidado coletivo, os serviços de hemoterapia, laboratórios e instituições de pesquisa. Então, aqui dá mais detalhes sobre quais instituições, de repente, poderia achar que não está dentro do rol dessa obrigatoriedade. Mas, olha no parágrafo 3º.
A comunicação dessas doenças, agravos e eventos, ela não é que ela deve, ela pode ser realizada por qualquer cidadão que saiba realizar a tal notificação. Então, deve e pode. Pode por qualquer cidadão. Deve pelos médicos, outros profissionais de saúde e autoridade dessas instituições, nos estabelecimentos, sejam eles públicos ou privados. Pegou a possibilidade de cair em concurso? Percebeu, pelo amor de Deus, que uma coisa é, eu sei lá para minha prática clínica, nossa, eu sei por conhecimento que, puta, adoro esse assunto, acho importante, ok, é um conhecimento. Outro conhecimento é, vou fazer uma prova de concurso, quais são as pegadinhas que eu tenho que evitar escorregar? É esse conhecimento que eu tô tentando te passar. Mesmo que você nunca tenha pego na mão uma ficha de notificação compulsória, não importa. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar, não importa. Afinal de contas, no seu concurso vai cair desde a vacina até a UTI, até sei lá o que, vai cair tudo. E tudo você teve experiência, misericórdia, deve ter 90 anos, né? Então não é assim, a gente tem que aprender a fazer prova. E é isso que eu venho aqui te ensinar, tá? Novamente, ele retoma alguns pontos. Ó, a notificação é imediata, deve ser realizado em até 24 horas. E foi o que eu falei, ó, quem recebe, a autoridade que recebe, também tem mais 24 horas para remeter às demais esferas, tá? Lá nas descrições, logo no parágrafo, acho que é segundo, né, que já tem as definições, ele já traz parte dessas informações. Por isso que estudar doenças de notificação compulsória, nessa parte inicial, é muito baba, muito tranquilo, porque não foge muito da letra da lei. A parte mais difícil mesmo é a tal tabela, que a gente já tá chegando nela já já. Aqui reforça novamente, tá? Sobre a semanal, uma semana, doença, suspeita ou confirmação, já vimos isso. E lembrando que vai seguir o fluxo de compartilhamento, onde o Sinan vai passear aí pelo seu fluxo já pactuado. Tá? Essa daqui também cai bastante. Quando a gente notifica, tem duas coisas ali na notificação. O assunto, né? Qual é o tipo da notificação que está acontecendo, agravo, doença, enfim. E as informações pessoais. Qual desses dois é sigiloso e qual desses dois é público? Então, o assunto, o que é notificado é público, tá? Agora, nossa, eu espero que vocês não estejam ouvindo o cachorro do jeito que eu estou ouvindo. Me parece que a Nina está aqui do meu lado. Agora, os dados pessoais contidos nessas notificações, isso tem o seu sigilo. Entendeu a confusão que acontece na prova? Ah, é tudo sigiloso. Tudo não, os dados pessoais são sigilosos. Então, é garantido as informações pessoais de forma sigilosa. Agora, as autoridades garantirão o quê? A divulgação dos dados públicos do assunto, tá? Porque é de interesse da população também. Tá? Serve para planejar a saúde, serve para os entes todos, né, relativos que tenham algum vínculo, por exemplo, com aquela localidade onde aconteceu, sim, mas o cidadão também tem direito dessa transparência, por isso que os dados são públicos, só os dados pessoais que não, tá? A Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério, Secretaria de Saúde, todos os entes que têm direito vão divulgar para onde se notifica. Então, vão divulgar qual é o endereço eletrônico, número de telefone, fax. Veja, essa portaria é lá atrás. Não é tão lá atrás, é que as coisas evoluíram muito rápido. Então, aqui tá falando, tá, só falta colocar o número do WhatsApp, né? Porque aqui ainda fala em fax, né? Então, não teve nenhuma mudança, né? A gente adapta esse tipo de contexto, mas é dito aqui o quê? Que vai ser divulgado para as unidades locais para onde se notifica, né? Como é que faz? Esse passo a passo, esse beabá, para que as informações cheguem mais rápido, tá? 12. Em relação às epizootias e suas diretrizes, constarão em atos específicos. Precisa ir atrás desse ato específico só se ele tivesse expresso no seu edital. Relaxa, tá? Vamos para a tabela? Vamos para a bendita tabela. Essa tabela é assim, a gente vai ler junto, vou te destacar alguns pontos, legal, mas ela vai fazer mais relevância para você quando você começar a fazer as questões, ainda mais. Sabe, como se fosse assim, uma brincadeira de criança? O que você vai fazer quando acabar esse vídeo se você está levando realmente a sério esse estudo? Você vai pegar a própria portaria 204 aí, Google, tá? Você vai tampar se ela é de notificação compulsória imediata ou semanal, porque é assim, é o nome da doença, o agravo, o evento, e aí vem se ela é de notificação semanal, se é semanal para que ente que é, se é municipal, estadual ou união, ou se ela é imediata, se não for a semanal, tá? Então tem essa característica em cada linha. Então você tampa para
para onde ela vai, e você vai ler aleatoriamente ali os nomes e você vai falar se ela é semanal ou imediata. A maioria das provas não pedem se ela vai para o ente municipal, estadual, nacional, tá? Pouquíssimas. Tá estudando, tá revisando? Pô, grave isso também, mas tá começando? Se limite em saber se ela é imediata ou semanal. E de tanto se acostumar com essa lista, de quebra você vai perceber que nas alternativas vão vir doenças ali que nem são da lista, né? Então você vai ver uma doença ali que você fala, mas nem tá na lista, será que é semanal? Será que é imediata? Não, ela nem está na lista, tá? Então você vai ter que brincar meio que falando ali doença por doença, ou agravo, enfim. Ah, tá, essa daqui é imediata. Ah, tá, essa daqui é semanal. E vai conferindo. É assim que você vai gravar. Foi assim que eu gravei. Tudo bem? Então, vem pra lista que aqui realmente começa, é o coração. Nós estamos já em 20 minutos, né? Não. Essa é a parte 1, então. Acabei de resolver. Parte 2 vai ser exatamente sobre essa tabela. Facinho, tranquilo, acompanha, não perca, tá bom? Te espero lá. Até mais.